Olá pessoal, tudo bom? Como sempre o comentário, né? Quanto tempo? Eu vou gravar o vídeo hoje para falar sobre a minha leitura de Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu demorei um pouquinho para gravar, eu terminei essa leitura já tem um mês e meio mais ou menos. E aí finalmente eu decidi falar sobre esse livro que eu li nessa edição da Cosac Naif, pequenininha, que vem na caixinha. E já dando uma dica prática, eu digo que para quem gosta de levar o livro por aí, é uma boa opção. Tem aquela edição bonita, grande, que fica bacana na estante, mas para quem quer carregar o livro e ler em outros lugares não é muito legal. Bom, depois disso, eu acho que a história todo mundo já conhece, né? A saga do Jean Valjean, que quando criança comete um crime, é condenado a trabalhos forçados. Depois ele tenta fugir várias vezes, isso prolonga a pena, enfim, ele passa muitos anos nas galés, acho que assim fala. E quando ele finalmente consegue a liberdade, saindo, ele vai até uma vila tentando encontrar abrigo, ele não consegue, porque tá marcado, né, com aquele estigma de ter sido condenado. Ele é recebido finalmente por um padre, lá ele comete um outro crime, e num ato de generosidade, esse padre acaba deixando ele ir, né, com aquilo que ele roubou, e esse ato meio que transforma o Jean Valjean, e aí ele vai se tornar uma outra pessoa. Uma saga muito longa, vai conhecer Fantine, vai acabar adotando a filha dela depois da sua morte. Enfim, gente, é uma história longuíssima, todo mundo já sabe, eu vou dar as minhas impressões de leitura. O que a gente sente numa obra dessa é que é uma obra muito grandiosa, eu acho que esse é o melhor adjetivo. O Victor Hugo, eu não sei se é assim que fala o nome dele também, ele intercala a narrativa com ensaios históricos sobre esse período que se passa também no período da restauração na França, aliás um pouco antes, né? Eu acho que a história caminha por muitos anos. E ele vai falar sobre Waterloo, sobre Napoleão, longos ensaios durante a narrativa, e a gente sente assim que é um livro histórico, né? Ficção histórica. O narrador, a gente percebe que o próprio autor tenta se passar como um narrador, mas o Lhosa, nesse livrinho aqui, que eu recomendo a leitura casada, depois A Tentação do Impossível, ele analisa vários aspectos da obra dessa obra do Victor Hugo, e eu acho que um dos pontos que ele fala é justamente esse, como que o autor tenta nos enganar, passando ele próprio como narrador. Na verdade, aquele narrador é uma invenção literária também. Outra coisa, o livro tem uma importância social muito grande. Nessa edição existe um prefácio do Renato Janine Ribeiro, em que ele fala que esse livro ajudou muito as pessoas ajudou a pobreza a se tornar um tema, que é uma coisa muito interessante, porque naquela época esse contingente de pessoas que saíam do campo e iam para as cidades criou esse problema, agravou esse problema, e todo mundo sabia que isso existia, mas ninguém achava que isso poderia ser resolvido. E o livro Os Miseráveis, em sua importância social, meio que transforma a pobreza num tema, uma questão a ser resolvida. Muito legal também. O que mais? Bom, narrativamente falando, o livro tem os seus arroubos assim da literatura romântica, né? Aquela teatralidade e tal. Os personagens, alguns, né, muito castos, muito puros, mas eu não tô nem aí. Eu adoro, então, enfim. O que mais? Eu até anotei aqui umas coisas pra eu falar, mas eu acho que é basicamente isso. Mais uma vez não, na verdade eu confirmei o talento do escritor para apresentar os seus personagens. Gostei muito da maneira como o Victor acaba criando essa biografia dos personagens, uma coisa que eu tinha percebido com Os Trabalhadores do Mar, que foi uma leitura que eu fiz no início do ano. Gostei muito da maneira como ele apresenta os personagens, é um ponto positivo também.
E é isso que eu tenho pra falar, gente. É uma obra grandiosa. Eu acho que é leitura obrigatória, viu? É muito bom. Tem personagens dramáticos, tem momentos de humor. O Gavroche, por exemplo, a criança, né? Nos dá um panorama social histórico muito importante desse período na França. E que escritor, gente, é coisa grandiosa. Não me xinguem, não me batam, mas eu tenho um lugarzinho especial no meu coração pelo Os Trabalhadores do Mar. Não tem quando uma obra menor assim do autor acaba deixando a gente apaixonado, mas isso aqui tem que ser lido, ok? Bom, então é isso. Só pra compartilhar com vocês algumas impressões que eu tive sobre esse livrinho específico, né? Livrinho, muito longa a leitura, mas você consegue passar por ela facilmente. Um grande contador de histórias, esse moço. Então é isso. Eu vou gravar um outro vídeo, eu quero falar sobre a minha experiência lendo livro eletrônico. Foi uma boa experiência. Eu acabei de pegar aquela edição da Cossack do David Copperfield, do Dickens. Aliás, o Dickens, interessante, tá bem que eu lembrei. Se o Victor Hugo teve essa importância, né, de tratar desse tema, da pobreza, da miséria na França, o Charles Dickens fez isso na Inglaterra, né? Então são dois autores que conversam assim. E eu li o Grandes Esperanças do Dickens, gostei muito. Acabei de receber aquela edição do David Copperfield da Cossack Naif. Eu quero ler, eu quero gravar um vídeo também só sobre o Charles Dickens, uma paixão literária nova, ok?